Que Deus esteja com cada um de nós, hein? Obrigado pelo convite, e é isso mesmo. Eu estou ali como pastor no Colégio Adventista de Viamão, no centro de Viamão, onde nós temos desde a pré-escola até o ensino médio, né? Então, começamos ali com pré-4 e vamos até o terceirão. Ano que vem nós temos aí, então, teremos uma nova dinâmica, e ali teremos, então, pré-3 também, umas novas salas, instalações novas aí também. Aqui em Viamão nós temos 2 unidades, né, para aqueles que estão aí nos vendo, nos ouvindo, e temos ali no centro, temos também em Santa Cecília outra unidade. Uma escola em Santa Cecília, por conta que ainda não tem o ensino médio, mas daqui a pouco vão ter vagas para isso também, e ali o colégio, já com o ensino médio, então, no centro. E lembrando que nossas matrículas estão abertas, tá bom? Se você já estuda lá, a sua rematrícula pode ser feita online, sem nenhuma preocupação, por conta da pandemia. Mas se você é aluno novo, quer chegar agora no colégio ou na escola adventista, seja no bairro de Santa Cecília, ou seja, lá no bairro, lá no centro mesmo, o que você pode fazer? Liga para essas unidades e aí agenda um horário, tá bom? O pessoal está atendendo ali com todas as medidas possíveis, questão de álcool em gel, máscara, o distanciamento, tá tudo de acordo ali com os protocolos exigidos, tá bom? Então, fica aí o convite para você poder fazer o tour virtual pelas unidades ou marcar um horário para poder, então, estudar ou continuar estudando, tá bem? E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho de algumas situações, alguns exemplos aí que Deus coloca para nós como ilustrações que nós somos, né? Algumas coisas que nós somos aí do Senhor que Ele coloca para ensinar de maneira bem didática mesmo, para que eu e você aprendamos como é ser essa influência na vida de uma pessoa ou mais de uma pessoa, tá certo? Essa semana que a gente tem no colégio, chamada de Semana de Oração, a gente sempre tem uma semana de oração a cada semestre, que envolve ainda mais os alunos, né? Temos as atividades espirituais frequentes, mas aí cada semestre a gente tem uma mais específica, em que a gente demanda mais tempo e atenção ali para um tema em questão. E o tema que a gente trabalhou com os alunos era justamente, nesse segundo semestre, influencers, ou seja, quem influencia, quem nos influencia e de que maneira nós podemos influenciar os outros também. Eu queria trabalhar um pouquinho isso contigo nessa noite. Se você está aí depois, talvez vendo o vídeo mais tarde também, essa mensagem de igual maneira, oro para que toque o seu coração, tá certo? Nós vamos ver então algumas figuras aí que foram usadas para mostrar que nós, como cristãos, como filhos de Deus, precisamos então fazer ou exercer algumas funções por conta dessas ilustrações, tá certo? Vai ficar mais fácil quando a gente começar a citar, por exemplo, agora. Mateus 5, o próprio Jesus, depois de falar que felizes são aqueles que têm humildade, aqueles que choram por conta da vida, reconhecimento de uma vida de pecado e que só há salvação no Senhor, depois dessas felicidades dadas por Deus, depois das bem-aventuranças, é que então Cristo vai dizer que nós somos como sal, somos como luz. E a luz, ela não é acesa para ficar embaixo de alguma coisa, ela é para iluminar o caminho, nos mostrar o que tem ali. Já o sal, nós temos então para fazer dar sabor. Se o sal tiver ali sem sabor, ele não vai servir. E se o sal colocado ali junto com alguma outra coisa, receber esse gosto dessa outra coisa, em vez de dar o gosto, aí também a gente tem alguma dificuldade. É simples de você pensar no sal, porque você vai comer alguma comida, pensa numa salada para ficar bem fácil. Você chega e fala assim, que salada gostosa, tá bem temperada, não é? Geralmente é isso que a gente fala. A gente não fala assim,
que sal com gosto de alface, com gosto de tomate gostoso, hein? Não é isso. É porque o sal é que vai colocar, então, a sua propriedade em outro alimento. Assim como nós, cristãos, é que devemos levar esse conteúdo de Cristo, essa vivência do Senhor, para outras pessoas, né? Estarmos juntos, mas a influência deve ser a nossa maior influência, os exemplos, os ensinamentos, princípios e valores bíblicos, tá certo? Outra ilustração aí também, em Efésios capítulo 4, nós temos a igreja como corpo, ou seja, um organismo vivo, um corpo que a cabeça é Cristo. Então, nós temos ali a situação em que nós vemos Mateus 5, sal e luz, Efésios 4, a igreja como um corpo. Uma outra ilustração. E esse corpo vai ser dito que cada um tem uma função, que cada um vai fazer aquilo conforme a cabeça. Jesus Cristo nos mandou, nos orientou, né? Então, a gente tem depois também, se pensar em outros exemplos aí, João capítulo 15, que Cristo também fala: eu sou a verdadeira videira e vocês, né, nós, os ramos. Então nós somos comparados a ramos. Só podemos colocar alguma coisa nesse mundo caso a gente esteja conectado com ele. E isso é interessante, porque assim como o sol tem luz própria, é o sol da justiça, Jesus Cristo, que tem luz própria. Nós somos como a lua, né? Apenas refletimos esse sol, apenas refletimos a luz. Então, a gente conectado com a verdadeira videira, nós apenas produzimos o fruto, né? E o fruto que é até do Espírito. Nós temos também, segundo Coríntios capítulo 5, falando sobre sermos embaixadores, levarmos adiante como representantes essa mensagem de Deus. E segundo Coríntios capítulo 5, fala então de sermos embaixadores, representantes. E quando nós vamos então para o dicionário, a gente percebe que o embaixador é um funcionário com poder que foi colocado para ele ali, foi, né, esse poder instituído ali para ser representante. Então, ele não colocou o valor nele. Na verdade, quando você é um embaixador, você aí é né, uma espécie de diplomata. Então, você é um representante. Se fosse o nosso caso hoje em dia, você teria um concurso público com prova, né, exames aí, depois de aprovação, um decreto oficial com os nossos nomes aí, passando na prova, e então teríamos esse poder de representante nos dado pelo Estado para representarmos em outras localidades a nossa nação. É assim também, o poder não é nosso, nós apenas temos, pela misericórdia do Senhor, condições de representá-lo, aonde quer que a gente esteja. No nosso trabalho, no nosso lazer, sabe, no nosso estudo, principalmente na nossa casa. Então, nós não temos esse poder. Deus nos dá esse poder e ele permite e nos direciona para então levarmos a mensagem adiante, tá certo? Nós temos também, segundo Coríntios, capítulo 2. E antes de ler, eu quero convidar você a mais uma oração para a gente, então, ler aqui. Nós vamos ler 3 versos. E nós vamos trabalhar com esses versos de maneira até rápida nessa noite, porque não adianta a gente se delongar muito aqui. O que a gente precisa é ver a questão de maneira objetiva e deixar que isso fique refletindo, que a gente vá digerindo nesse assunto ao longo da semana. E espero que o Espírito Santo vá trabalhando no nosso coração para que isso se torne realidade, tá bom? Feche os olhos então e ore comigo. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse encontro aqui e que ao abrirmos a tua palavra agora, o Senhor nos direcione. Que o nosso coração esteja voltado para as tuas coisas e que teu Santo Espírito nos ajude a termos foco, a termos aqui a plena atenção para o que o Senhor tem para nos deixar nessa noite. E já te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então,
2 Coríntios, capítulo 2, deixa eu voltar aqui com a mão, né? 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 a 16, tá bom? 2 Coríntios 2, de 14 a 16. Caso você esteja aí tendo contato agora com a Bíblia, basta abrir sua Bíblia aí e você vai ter o número grande, que é o capítulo, e o número pequeno, que é o verso, tá bom? E se você for o caso, talvez está começando agora, não sabe onde é que fica os livros aí, não sabe onde é que pode achar, no começo da Bíblia, ao folhear, você vai ter ali um índice, tá certo? E esse índice vai te mostrar o nome do livro e a página. Então basta ir até a página ali da sua Bíblia e abrir em 2 Coríntios capítulo 2, 14 a 16, tá certo? Então, caso você esteja começando agora, o índice aí, ele vai bater, tá certo? As páginas vão te mostrar qual livro você vai abrir e você acompanha com a gente. E nós vamos ler, então, esses 3 versos. Vamos trabalhar um pouquinho de maneira rápida, assim, com o verso 15, o verso 16, e depois voltamos para o verso 14, tá certo? Então, vamos lá. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, o cheiro do seu conhecimento. O conhecimento é dele. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Por isso, até o título do sermão, a arte que você viu, né, nós encaminhamos aí, e era justamente esse, né, o bom perfume de Cristo, que é o verso que nós acabamos de ler. Mas, continua aqui no verso 16. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Essa pergunta aqui do verso 16 já está respondida no verso 14, que diz que aqueles que são conduzidos em triunfo por Cristo é que podem manifestar a fragrância do seu conhecimento. Então, quem que pode ser aqui suficiente para essas coisas? Aquele que é sustentado por Jesus Cristo, tá bom? Nós vimos aqui, então, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Verso 15 e verso 16 aqui aponta que cheiro de morte para morte ou aroma de vida para vida. E aqui existem 2 situações também que os estudiosos vão comentar a respeito dessa parte aqui do texto bíblico. Tá aí, né? Colocaram na tela, então, o bom perfume de Cristo, a arte, que é justamente isso. Ou nós testemunhamos, ou nós temos esse testemunho, por quê? Porque essa fragrância de Cristo é levar como sal, como luz, e aqui, no caso, como perfume, o testemunho de Cristo. Então, Cristo vai nos usar para que outros, por meio de nós, por incrível que pareça, conheçam a Ele. E Ele ama usar os fracos como nós. Sabe por quê? Porque por meio dos fracos, ele se mostra poderoso como ele é. Porque se ele se mostrasse da maneira que é, com toda a sua glória, a gente não aguentaria, a gente morreria. Então ele vai trabalhando de maneira correta aí, por vidas tortas, vai ajustando, vai transformando cada um de nós. E é certo que Jesus não recusa ninguém que se achega a ele. E ele aceita todos do jeito que estão. Por isso, se você está aí acompanhando com a gente, não fique pensando que para você não tem jeito. Para você tem jeito. Para você tem Jesus Cristo. Para mim, tem Jesus Cristo. E amém por isso. Além disso, não é só aceitar. Ele não só vai aceitar a todos, mas como vai transformar a todos. Nós não vamos ficar igual quando nos achegamos a Jesus Cristo. Quando temos essa experiência, esse contato com Ele, Ele vai sim nos transformar. Cada um de nós. E aqui, então, nessas 2 vertentes que eu falei aí de pesquisadores, a gente pode dar esse bom testemunho, podemos ser o bom perfume para aqueles que acreditam, reforçando, então, a sua fé, fortalecendo um ao outro e o outro ao um.
tá certo? E podemos também mostrar que, ao seguir os princípios de Cristo, aquilo que não é correto levará, então, à morte. E é aqui que eu falei das duas vertentes, porque uma vertente vai dizer que nós podemos, então, pelo testemunho, ajudar, transformar e fazer com que essas pessoas saiam de onde estão, do caminho da morte, e voltem, então, para o arrependimento e tenham uma nova vida em Jesus Cristo. Mas também existe um outro lado. Aqueles que não querem o lado de Jesus, que não querem ter essa experiência, e então também o nosso testemunho pode mostrar que eles estão errados e o caminho é a morte. Ou seja, pode ser que a gente influencie para o bem e pode ser que a gente apenas mostre que o que fazemos de princípio, seguindo os princípios e valores bíblicos, isso que é correto, aponta aí que os outros caminhos são errados, tá certo? A outra vertente é a de que, se o nosso testemunho for bom, podemos fortalecer e salvar outros. Mas, se o nosso testemunho for um mau testemunho, podemos fazer com que os outros se percam também. Podemos levar esses à morte. Por isso é que é colocado aqui o bom perfume de Cristo para a vida, ou então o mau perfume, cheiro ruim, para a morte. Tá certo? E você agora deve estar pensando assim, e o que isso tem a ver com a condução de Jesus Cristo do verso 14? O que o perfume tem a ver lá naquela época com hoje em dia? E é por isso que a gente vai para o verso 14, para a gente entrar na parte final da mensagem. É isso mesmo, já estamos indo para o final, porque o verso 14, ele vai nos apontar aqui muitas coisas extraordinárias. Vamos ver aqui com calma, então. Porque diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então nós lemos 2 Coríntios 2, verso 14 a 16, e voltamos para o verso 14, por quê? Porque nós vimos que o bom perfume para a vida, mau perfume, o cheiro ruim aí, para a morte, o nosso testemunho bom influencia para a salvação, fortalece e reanima as outras pessoas, faz com que aqueles que estão tendo talvez um caminho rumo à morte possam ter aí um estalo. E olha que incrível, né? Deus pode nos usar, pecadores como somos, para mostrar a outros pecadores que existe transformação. É por isso que hoje talvez você esteja aí nessa pandemia com complicações financeiras, emocionais e perguntando assim, Senhor, por que tudo isso? E talvez Deus já tenha separado algumas pessoas para você conhecer daqui a pouco, ou você já tem trabalhado com elas, para você entender por que Deus está te usando nesse momento, do jeito que está. Está fazendo que você tenha essas experiências para alcançar outros. E talvez você pode ser também esse que está tendo contato com a palavra de Deus agora, por meio de outros irmãos aí, imperfeitos como nós somos, mas que guiam para a verdadeira luz. Que são apenas embaixadores, mas que trazem para você a verdade, a representatividade do reino eterno. E aqui, verso 14, como a gente lê de 2 Coríntios 2, diz que nós somos conduzidos em triunfo por Cristo. E então, nós temos aqui a lembrança de que quem nos conduz não é qualquer outro. Pelo contrário, quem nos conduz é o Rei dos Reis, é Jesus Cristo, e nos conduz em vitória, em triunfo. A Bíblia diz, em Cristo somos mais que vitoriosos. E a última parte dessa mensagem é a ilustração. Sabe por que Paulo escreve desse jeito, falando que o bom perfume? Porque naquela época, quando o povo ganhava a batalha, existia um desfile após a vitória. E nesse desfile ia o reino que ganhou a disputa, desfilando, mostrando que havia ganho, mostrando o seu poderio, mostrando a sua vitória para o seu povo e para o povo conquistado, marchando. E de ano em ano eles refaziam esse desfile por conta do aniversário da conquista. Só que pensa comigo, o primeiro desfile, ele acontecia de uma maneira logo em seguida
a vitória. Ou seja, num campo de batalha daquela época, você não tinha banheiro isolado. Você não tinha saneamento básico como nós temos hoje. O banheiro era mais ou menos perto da onde aconteciam as disputas. Ninguém queria ir lá fazer suas necessidades longe e ser morto. Por isso havia um banheiro coletivo próximo tanto de um exército quanto do outro. Você imagina agora o cheiro nada agradável ali das necessidades de um e de outro misturado, tudo aquilo. Sem contar que o cheiro dos animais, o cheiro dos homens e das mulheres que estavam na batalha ali, não era nada agradável. Ninguém parava, vou para casa tomar uma ducha e já volto. Não tinha isso. Então o cheiro ali insuportável. O cheiro também de sangue, porque muitos haviam se cortado, perdido, quem sabe aí, partes do corpo e estavam ali em tratamento do jeito que dava na época. Ou com cortes profundos, sem ter perdido a mão, o braço, a perna, mas ali sangrando muito. E o cheiro do sangue insuportável. Sem contar o cheiro do sangue já seco também. Tá conseguindo entender o cheiro que ficava? Mais ainda, o cheiro dos mortos. Porque enquanto não acabava a batalha, nenhum exército parava para pegar o corpo dos seus mortos e recolher. E parou um pouco, quem sabe puxa para o lado, mas continua a batalha. Depois que terminar, a gente vai levar os corpos, então, para fazer o que precisa ser feito. Mas todos, você imagina, então, cheiro de morto, cheiro de sangue seco, cheiro fresco de sangue, cheiro das fezes, cheiro dos animais, cheiro das pessoas, tudo misturado. E aí, então, quem ganhava fazia um desfile nesse cenário. E aí, então, você começava nesse cenário. Algumas vezes você ia batalhar fora da cidade, ou perto da cidade, que era murada, mas você tinha, nesse campo de batalha, o começo desse desfile que podia terminar dentro da cidade, ok. Mas você passava por esse cheiro horrível. E iam pessoas na frente com perfume. Para quê? Para que pudesse ser suportável esse desfile. Para que as pessoas que estivessem ali conseguissem ver o desfile, conseguissem participar do desfile por causa desse perfume. Ou seja, em meio a tanta morte de hoje, em meio a tanto pecado, Cristo decidiu usar eu e você como perfume no desfile da vitória do Cordeiro. É isso mesmo. Cristo, o nosso general, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos. Ele decidiu usar a mim e a você para que nós sejamos o bom perfume, para que as pessoas percebam, não sintam o cheiro do pecado e se desesperem com isso, mas que isso leve a um arrependimento, ao abrir do coração, para que Cristo, que conduz em triunfo a cada um de seus filhos, possa trazer mais pessoas para esse desfile, possa trazer mais pessoas para essa condução em vitória, em triunfo, que vai se manifestar em todo lugar. O bom perfume de Cristo. O bom perfume do Senhor. Por isso que é tão importante para mim e para você, a cada dia abrir o coração, deixar que Cristo trabalhe para que a gente seja um bom perfume, para que a gente espalhe essa fragrância do conhecimento que é dele. Naquele ambiente, a única maneira para suportar esse desfile, essa mostra da vitória, era com os perfumes. E aqui, Paulo usa isso. Esse mundo, sabe, com tantas coisas ruins aí, precisa parar um pouco e prestar atenção naquele que está voltando como o Rei dos Reis. Mas para que eles parem e prestem atenção, filhinhos, vocês precisam levar o bom perfume de Cristo. Porque é por meio de vocês que eles vão parar e prestar atenção de que realmente o Rei está vindo. Que Deus te abençoe para que você seja um bom perfume de Cristo. Nós vamos escutar um hino que diz um pouquinho sobre isso, sobre levar esse cheiro de salvação, esse bom perfume de Cristo adiante, tá bom? Você vai lembrar também de outras histórias bíblicas por meio dessa música, mas a certeza é de que esse que nos conduz
é o grande vencedor. E olha que privilégio poder ser aquele que anuncia isso, que leva esse perfume para que os outros prestem atenção nesse que nos conduz em triunfo. Faça sua decisão enquanto escuta o hino também, de levar adiante esse bom perfume. Se você está chegando agora, não entende muito bem o que fazer, permita que Deus entre na sua vida e Ele vai mostrar o que você precisa fazer para que você receba também esse cheiro agradável de salvação na sua casa. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou. E o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, e deixe de perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago
perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Que privilégio, né? Ter sido resgatado na cruz, ter aí o nosso preço pago na cruz por Jesus. Vamos orar para que a nossa realidade seja a do bom perfume do Senhor. Querido bondoso Deus, louvado seja o teu nome e te agradecemos, Senhor, por ter aqui a tua palavra, poder ter essa lembrança de que somos os teus representantes e que somos guiados não por um general humano, mas sim pelo Rei dos Reis. E somos guiados em triunfo, em vitória, que não é nossa, mas vem das tuas mãos, ó Pai. Por favor, abençoe cada irmão aqui, cada irmã, cada família, cada pessoa que colocou seu pedido, ou por aqueles que têm os pedidos também fundos do seu coração e não expuseram aqui. Dá-nos uma boa semana, ó Pai. Que nessa semana sejamos o bom perfume de Cristo. Que possamos representar a altura, que o nosso testemunho seja a altura do sacrifício da cruz. Que o nosso compromisso também seja a altura, Pai. Ajuda-nos para que não venhamos a nos esquecer desse preço pago pelo nosso resgate e que isso nos motive cada vez mais a exalar esse bom perfume de Cristo para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Fica conosco, transforma o nosso coração, perdoa os nossos pecados e salva-nos para o teu reino em nome de Jesus. Amém.